Olá, querida, querido que está estudando Sociologia, se preparando para fazer a prova do Enem. Nós vamos hoje conhecer, vamos aprofundar o conceito de modo de produção. É um conceito formulado por Karl Marx, um dos expoentes do pensamento sociológico, e que nos permite entender uma época, um determinado momento histórico, dentro de uma perspectiva totalizante. O que quer dizer isso? Nos permite enxergar aquela época nas suas múltiplas relações, ou seja, entre os seus aspectos econômicos, sociais, políticos e ideológicos, nos permite enxergar essa sociedade e essa época no seu conjunto. Claro que ao usar o termo modo de produção, nós estamos dizendo que nesse sistema, nessa formação social, os elementos econômicos são determinantes. O modo dos homens produzirem, o modo dos homens transformarem a natureza de modo a garantir seu sustento e reproduzir sua existência, acaba determinando todas as outras características. Isso quer dizer, os valores que predominam naquela sociedade, as instituições que regulam as relações entre os homens, todos os aspectos, então, que caracterizam a sociedade estão intimamente relacionados com a forma dos homens produzirem, com as relações de produção, com o modo deles produzirem a sua existência e garantirem a sua sobrevivência. Daí o conceito de modo de produção poder ser aplicado em qualquer contexto histórico. A gente só não pode esquecer que ele está sempre nos chamando a atenção para o fato de que o modo dos homens produzirem, as relações que eles estabelecem para produzir, é que acabam determinando todas as outras características dessa época. Por exemplo, nesse longo período que a gente chama de pré-história, que vai do aparecimento dos ancestrais do homem até o surgimento das primeiras civilizações. A gente chama de pré-história, esse longo período. E nesse longo período de evolução biológica, cultural do homem, predominou o que a gente chama de comunismo primitivo. O modo dos homens produzirem, então, durante esse longo período, está caracterizado por uma relação de cooperação e por uma relação de solidariedade que faz com que aquilo que eles produzem conjuntamente seja também distribuído e dividido de maneira igualitária. Por isso a gente fala de um comunismo primitivo. Ou seja, essas sociedades pré-históricas não conhecem a propriedade e, nesse sentido, também não conhecem desigualdades, não existem classes sociais e desigualdades dentro dessa sociedade. Comunismo primitivo. Primitivo porque, afinal de contas, nós sabemos que já na época contemporânea a concepção marxista vai tentar formular as bases de um socialismo, de um comunismo moderno, baseado nos avanços tecnológicos e em tudo aquilo que o homem desenvolveu ao longo desses milênios que a gente chama de civilização. Mas aqui, na pré-história, a gente pode ainda distinguir dois grandes momentos. A parte mais extensa, que se desenvolve por centenas de milhares de anos, a gente chama de Antiguidade da Pedra. O período paleolítico, a gente diz também. E uma espécie de finzinho da pré-história, cerca de 5 mil anos. Finzinho, 5 mil anos? Sim, o paleolítico se estende por centenas de milhares de anos. De modo que esses 5, 6 mil anos finais da pré-história, estou dizendo um finzinho de pré-história, tem transformações muito importantes. É o que a gente chama de período neolítico, a nova idade da pedra, a idade da pedra polida, a fase da barbárie. É quando vai se desenvolver a agricultura, com todo o impacto que vai ter nos destinos da humanidade, com toda a influência que vai exercer na maneira com que os homens daí para frente vão transformar a natureza e reorganizar suas relações. Vamos primeiro dar uma olhada nessa fase mais extensa, nesse período mais longo, que é o período paleolítico. Repara que nessa época é difícil a gente falar de uma organização social propriamente, porque são bandos, são hordas, ou seja, são homens, mulheres e crianças perambulando quase que permanentemente atrás de comida. Vivem de uma economia coletora, a gente diz, ou seja, através da caça, da coleta de frutos e raízes, vão garantindo sua sobrevivência, vão reproduzindo sua existência. São grupos, então, que praticam o nomadismo, se deslocam quase que permanentemente atrás de alimento, em busca de alimento. A gente chama de comunismo primitivo porque é tão precário o nível da técnica, a capacidade do homem transformar a natureza ou de obter o seu alimento, que quase não existe a possibilidade de produzir um excedente, quer dizer, algo que vá além do consumo imediato, das necessidades imediatas daquela comunidade, e nesse sentido praticamente não existem ali diferenciações. Sociedade, então, pré-histórica, organizada com base nos princípios de um comunismo primitivo. Nesse período mais longo, no Paleolítico, na fase que a gente chama também de selvageria, ou Antiguidade da Pedra, temos bandos. Quando são grupos maiores, a gente diz hordas de coletores e caçadores. Entre eles, já vai se estabelecendo uma divisão natural das tarefas. Basicamente, os homens caçam e as mulheres e as crianças coletam frutos e raízes. O que explica essa distinção? A gente diz divisão natural porque segue o critério da idade e do sexo, basicamente, e não exatamente de habilidades ou de funções que vão se diferenciando. Isso ainda não existe. Mas então, em que sentido se dá essa distinção? Por que as mulheres coletam frutos e raízes e os homens caçam? Às vezes a gente imagina que isso está associado com a questão da força, mas essa explicação não é satisfatória.
Porque se a gente considerar que durante esse longo período de centenas de milhares de anos, os homens caçaram animais de pequeno porte, então vamos constatar que para caçar uma lebre, um animal pequeno, não é necessário força exatamente, mas astúcia. E as mulheres são tão ou mais astutas que os homens, de modo que não é isso exatamente que explica essa diferenciação. Na verdade, querido, a resposta para essa questão está especialmente nessa particularidade, vamos dizer assim, com relação ao processo de desenvolvimento do ser humano. Por quê? Porque repara que o filhote de homem depende de um longo período da mãe até poder sobreviver sozinho. Diferente de outros animais, que às vezes em questão de dias, ou no máximo de semanas, ou de meses, na pior das hipóteses, podem já sobreviver sozinhos. Faz uma reflexão sobre isso. Por exemplo, quanto tempo precisa um filhote de cachorro para não depender mais da cadela e poder sobreviver sozinho? Algo em torno de 2 meses. Quanto tempo precisa um filhote de passarinho para não depender mais da mãe passarinha, sair voando sozinho e conseguir alimento? Isso é uma questão de dias. E quanto tempo depende o filhote de homem para poder sobreviver sem depender da mãe? Eu sei o que te passou pela cabeça. Alguns não conseguem nunca, ou seja, 20, 30, 40 anos continuam dependendo da mãe. Mas vamos colocar a coisa em termos mais científicos. Pelo menos até 3, 4, 5 anos a criança depende da mãe no sentido de ser alimentada, de ser cuidada, não pode de ainda acompanhar os adultos, copiando eles, participando das tarefas. Ora, esse longo período então de gestação e depois de cuidados que o filhote de homem exige, absorve e prende a mãe o tempo inteiro. É normalmente a mulher, então, que carrega um dos filhotes aqui no peito, aqui nas costas, aqui no braço, enquanto os outros pequenininhos lhe acompanham em busca de alimento. Isso quer dizer, então, que naturalmente, pelos cuidados que são importantes com o filhote de homem, as mulheres ficam presas, vamos dizer assim, a essa atividade e não podem se dedicar, por exemplo, à caça, como vai acontecer com os homens. As atividades vão se complementando ali, embora já exista uma divisão, que vai se estabelecendo entre as tarefas, o que é produzido é partilhado entre os membros daquela comunidade. É por isso que a gente fala de um comunismo primitivo. Eu vou insistir contigo. Essa igualdade, essa solidariedade, não tem a ver só, vamos dizer assim, com uma estrutura mental, ou seja, os homens daquela época seriam mais solidários que os homens de hoje. Tem a ver com as próprias condições econômicas em que eles lutam para sobreviver. Tem a ver com o modo com que eles produzem o seu sustento. Tão precário, eu te disse, o nível da técnica, tão impossível de produzir ali um excedente que as diferenciações praticamente não existem. E como é um esforço constante, penoso, permanente, que envolve todos, aquilo que é produzido por esse esforço conjunto é também distribuído de maneira conjunta. Temos então uma divisão natural do trabalho que vai se estabelecendo, numa economia coletora, a gente diz coleta, extrai, tira da natureza sem necessariamente produzir o seu alimento, praticando um nomadismo, perambulando atrás de comida, e um aspecto interessantíssimo dessa comunidade é que ela está muito mais centrada, organizada, se é que a gente pode falar de organização social, mas a mulher é que é, vamos dizer assim, um elemento central dessa comunidade humana. O que eu quero dizer com isso? É num processo que nós vamos ver mais tarde, com o aparecimento da propriedade privada e das classes sociais, que nasce também o domínio do homem sobre a mulher. Isso quer dizer que nas sociedades do Paleolítico, a gente pode falar de uma sociedade matricial, porque é através da mulher, através da mãe, que o indivíduo estabelece um vínculo com a comunidade, com a tradição na qual ele está inserido. Sim, porque tu repara que nesse contexto ainda não existem instituições como a família. Ora, nesse sentido, como é que uma criança pode identificar seu pai? Repara que às vezes se usa o termo promiscuidade para falar dessas comunidades. O termo carrega uma carga negativa, de modo que eu acho preferível que a gente utilize uma outra expressão. Vamos falar de uma espontaneidade nas relações que existem entre os seres humanos naquela comunidade. O que quer dizer isso? Que as pessoas vivem com quem querem viver o tempo que querem viver. Isso quer dizer que não existem relações necessariamente permanentes. Elas podem ser mais ou menos estáveis, mas nada prende um indivíduo numa relação a não ser a sua disposição de continuar aquela relação. Ora, numa comunidade desse tipo, imagina, as crianças não necessariamente vão poder identificar os pais. Os antropólogos e os sociólogos fizeram essa descoberta de uma maneira muito interessante. Eles observaram comunidades, por exemplo, na Polinésia, ainda no século XIX, que se organizavam nesses moldes. E perceberam que as crianças na comunidade se referiam aos homens, chamando todos eles por um termo que significa pai. Assim como os homens na comunidade se referiam às crianças usando uma palavra que traduzida significa filho. Isso quer dizer que todas as crianças enxergavam todos os homens como se fossem seu pai e todos os homens enxergavam todas as crianças como se fossem seus filhos. Repara que nós temos então valores morais completamente diferenciados, vamos dizer assim, da nossa sociedade. Mas tu não deve olhar para essa questão com preconceito, querido. Porque, afinal de contas, cada cultura, cada povo, em cada contexto, desenvolve valores de uma cultura que são próprias para sobreviver naquelas condições. O que quer dizer com isso? Tu pode achar estranho o modo deles viverem tão diferente moralmente do nosso. Credo, a criança não sabe nem quem é o pai.
Sim, mas inverte esse raciocínio, vamos pensar as coisas por um outro ângulo. Repara que nessa comunidade, por exemplo, não existia menor paleolítico abandonado. Sim, se todos os homens se sentem pais de todas as crianças, não existe o abandono, não existe o desamor, não existe, sim. Isso quer dizer, então, que se criam laços de solidariedade tão fortes que vinculam todos aqueles indivíduos, porque todos eles, de alguma maneira, se sentem vinculados através de laços de parentesco e de solidariedade. De modo que, mesmo que possa parecer estranho para nós, tem uma coerência dentro da maneira, do modo com que aqueles homens viviam, das condições em que eles procuram sobreviver e reproduzir sua existência. O fato é que nós temos ali a mulher como elemento central, porque é através da mãe que o indivíduo estabelece o vínculo, repito, com a tradição, uma cultura na qual ele está inserido. Nesse sentido, as mulheres desfrutam de uma condição privilegiada, não no sentido de ter poder sobre a comunidade, mas no sentido de desfrutarem de mais prestígio, de serem a referência e até uma certa autoridade, no sentido de que ela é a referência dentro da comunidade. Mais tarde é que nós vamos ter uma inversão nessa situação. A partir do Paleolítico, especialmente, vai nascendo a propriedade, vão nascendo as desigualdades e vai nascendo o domínio do homem sobre a mulher. Aí nós vamos falar de uma sociedade patriarcal. Patriarcal, centrada no homem, e arcal de arquia, porque existe agora sim uma relação de poder do homem sobre a mulher, o que não existia ainda nesse contexto. Mas eu te disse o prestígio e a mulher como um elemento central, como vínculo do indivíduo com o seu passado. A família vai aparecer no final desse período, já refletindo as transformações que estão marcando o período que a gente chama de Neolítico, a Nova Idade da Pedra. Mas isso nós vamos ver num outro encontro, querido. Pensamento sociológico e que nos permite entender uma época, um determinado momento histórico dentro de uma perspectiva totalizante. O que quer dizer isso? Nos permite enxergar aquela época nas suas múltiplas relações, ou seja, entre os seus aspectos econômicos, sociais, políticos, ideológicos, nos permite enxergar essa sociedade e essa época no seu conjunto. Claro que ao usar o termo modo de produção, nós estamos dizendo que nesse sistema, nessa formação social, os elementos econômicos são determinantes. O modo dos homens produzirem, o modo dos homens transformarem a natureza de modo a garantir seu sustento e reproduzir sua existência, acaba determinando todas as outras características. Isso quer dizer, os valores que predominam naquela sociedade, as instituições que regulam as relações entre os homens, todos os aspectos, então, que caracterizam a sociedade estão intimamente relacionados com a forma dos homens produzirem, com as relações de produção, com o modo deles produzirem a sua existência e garantirem a sua sobrevivência. Daí o conceito de modo de produção poder ser aplicado em qualquer contexto histórico. A gente só não pode esquecer que ele está sempre nos chamando a atenção para o fato de que o modo dos homens produzirem, as relações que eles estabelecem para produzir, é que acabam determinando todas as outras características dessa época. Por exemplo, nesse longo período que a gente chama de pré-história, que vai do aparecimento dos ancestrais do homem até o surgimento das primeiras civilizações. A gente chama de pré-história, esse longo período. E nesse longo período de evolução biológica, cultural do homem, predominou o que a gente chama de comunismo primitivo. O modo dos homens produzirem, então, durante esse longo período, está caracterizado por uma relação de cooperação e por uma relação de solidariedade que faz com que aquilo que eles produzem conjuntamente seja também distribuído e dividido de maneira igualitária. Por isso a gente fala de um comunismo primitivo. Ou seja, essas sociedades pré-históricas. Olá, querida, querido que está estudando sociologia, se preparando para fazer a prova do Enem. Nós vamos hoje conhecer, vamos aprofundar o conceito de modo de produção. É um conceito formulado por Karl Marx, um dos expoentes